A nossa proposta é tecer comentários sobre o livro Pensamento e Vida. E no primeiro capítulo deste livro de Emmanuel, ele vai falar sobre o nosso pensamento cria a vida que procuramos. Se o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através de nós mesmos, somos nós mesmos que somos os construtores de tudo que nós arquitetamos no passado, no presente e no futuro. Porque a vida é constituída do que nós pensamos. Siddhartha Gautama, Buda, ele já afirmava há milênios atrás: o pensamento, somos o que pensamos. Com o pensamento construímos o mundo. O mundo nada mais é do que a construção mental dos seus próprios moradores. E nesta obra de grande referência, Pensamento e Vida, nós vamos falar que, amando e instruindo, estamos sempre aperfeiçoando nosso pensamento. Quando nós estamos amando de forma incondicional, quando nós estamos edificando a morada do bem em nosso mundo íntimo, estamos construindo pontes, conexões entre eu e o Criador, porque nós somos parte desta grande criação divina. E aí eu diria também que nós sempre escolhemos padrões, não é? Padrões emocionais, padrões intelectuais, e eles vão comandar o nosso pensamento, que é o fluido vivo, é o pensamento que manipula a energia cósmica do universo. E nós vivemos em uma vida de relações de padrões mentais. Que tipo de padrão você, neste exato momento, está mantendo para com o outro, né? O que significa evolução? Eu diria que a evolução é um convite permanente ao aprimoramento. Nós estamos constantemente nesse ciclo da jornada da vida, não é? Eu fiz um vídeo no ano passado e coloquei no meu canal, AD, que é o nome do vídeo, de 8 minutos, fala a grande jornada da vida, não é? Em 8 minutos, eu defini a história de 100 anos de vida de cada um de nós, desde o nascimento, a morte, o momento da concepção, o ano de vida, 10 anos, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100, e aí muitos desencarnam acima de 100 anos, e ao longo da nossa jornada da vida, nós vamos desencarnando de acordo com o tipo de padrão que você estabeleceu ao longo da sua jornada. Então, a evolução, meus amigos da nossa instituição Coração de Maria, que eu sinto falta de estar presente aí, não é? É um convite permanente ao nosso aprimoramento. É você que é o portador desta grande faculdade da vida de se auto-permitir para se transformar. Então, eu diria que karma, expiação, provação. O que é um karma? O que é uma expiação? E o que é uma provação? Afinal de contas, por que fulano de tal está vivendo seu karma? Vivendo a sua expiação, provação? Quando começou esse problema e por quê? Quando começou, James, esse problema e por quê da minha expiação, da provação do karma, ou de um karma coletivo, ou de uma expiação coletiva, ou individual de cada um de nós, aí eu diria. Mas quando você para na pergunta, quando começou esse problema, pode ter começado há 1000 anos atrás, porque a nossa vida ela é uma sequência de sucessivas vidas anteriores. Não veja apenas você
como a ponta de um iceberg. Não veja nesse aspecto. Você não é apenas uma pontinha que aparece submergindo no Oceano Atlântico, no Mar Adriático. Existe uma estrutura ainda muito mais profunda que você é. Então, os seus padrões mentais que você teve no passado e existências pretéritas, do tipo de estilo de vida que você teve, o seu comportamento nas vidas anteriores, é evidente que vai influenciar na sua vida atual. Então, pergunta fundamental que devemos realizarmos a nós mesmos. Por que eu vivi e por que eu vivo esse problema? Qual é o seu problema que você tem na vida? Quem trouxe esse problema para você? Alguém trouxe? Ou foi você que construiu essas questões problemáticas da sua própria vida? Se você teve coragem de fazer essa pergunta, vejamos bem, meus amigos, a resposta de Emmanuel. O nosso pensamento cria a vida que procuramos. O que queremos dizer que dentro de você há uma multidão de pessoas. E quantos lugares você já viveu? Quantas existências? Deixa eu beber uma água aqui. Quantas existências você já teve? Quantas línguas você já falou? Com quantas pessoas você já se relacionou? Já pensou para... Vocês já pararam para pensar? Quantas profissões você já exerceu ao longo desses 2000 anos de sucessivas reencarnações? Quantas esposas você teve? Quantos maridos você teve? Quantos desenganos você teve? A grande teia da vida das sucessivas reencarnações. Temos dois núcleos. O núcleo da família consanguínea e o núcleo da família espiritual. E os compromissos que você foi assumindo nas vidas pretéritas. Quantos idiomas você já falou? Quantas pessoas você já iludiu na sua jornada da vida? Então, a pergunta difícil de responder é: quem é você? Aqui não é aquele programa dos mascarados da Globo. Quem é você? Que é um reality show que mostra os mascarados vivenciando uma ilusão que já é uma máscara. Você usa uma máscara em cima de outra máscara. E as pessoas se autoprojetam através dessas máscaras. Mas a pergunta é: quem é você? Você é a atual personalidade de hoje? Ou a atual personalidade de hoje é uma etapa de sua jornada? O que eu quero é que vocês pensem não apenas o que eu sou hoje, mas que você é a consequência das suas experiências transatas. A sua forma de ser, a sua forma de pensar, reflete a sua atual personalidade de hoje, que é uma etapa da sua jornada. Então, quando eu digo assim, em meio a essas múltiplas personalidades, que eu diria que dentro de nós, como Jesus afirmou, há uma legião lhe acompanhando, muitas das vezes essa legião não são os espíritos obsessores, são as próprias legiões que você carrega dentro de si, essas legiões de subpersonalidades que você viveu no passado. Às vezes você é auto-obsediado por si mesmo, pelas suas subpersonalidades do passado que vêm à tona do seu inconsciente profundo, lhe atormentando do que você foi no passado. Ô, James, mas e aonde é que entra o espírito obsessor? Vamos, nesse momento, deixar o espírito obsessor do lado e vamos falar de você. Você para com você mesmo.
dessa legião que existe em você, que são as suas vidas passadas, suas personalidades que você teve e que está arquivado no seu HD mental, muito bem guardado, muito bem registrado. Tudo que você exerceu ao longo de milênios das suas infinitas personalidades está em você. E muitas das vezes isso vem à tona e lhe atormenta por conta da consciência de culpa de algo que você fez no passado. E quando você tem essa percepção de que você está sendo auto-obsediado por si mesmo, pelas suas personalidades do passado, aí, automaticamente, você se conecta com os espíritos que você está vinculado, que estava vinculado às suas vidas transatas. Portanto, quando eu digo que meios a essas múltiplas personalidades são fruto da pluralidade de nós, há alguns padrões. Eu gostaria que os caros do Coração de Maria se conectassem com essa palavra padrão. Não o padrão de qualidade que a gente vê aí nos meios de comunicação, mas o teu padrão. Que tipo de padrões mentais você está constantemente jogando para o cosmos, para o universo? Que tipo de comunicação você sempre, ou melhor, que tipo de padrão psíquico-mental você está estabelecendo com o outro? Alguns padrões emocionais, afetivos, mentais, que têm determinado as suas escolhas, que têm conformado a sua vida, que tem estabelecido limites. É você que estabelece limites. O seu livre-arbítrio é de acordo com o tipo de padrão que você está estabelecendo para a sua vida. Talvez provações. Não foi imposta por ninguém, não é karma, não é expiação, não é provação. É simplesmente, meus amigos do Coração de Maria, é simplesmente o seu pensamento criando a vida que você procura. Então, karma, expiação e provação são os padrões mentais que você estabeleceu para si mesmo. E você vai ter essa consequência no princípio inteligente do universo, que é você. Você é o princípio inteligente do universo. E na qualidade de princípio inteligente do universo, que é o ser espiritual, este ser que não é apenas tridimensional no mundo físico em que nós vivemos, e a Ade sabe muito bem, eu sou suspeito de falar, né, Ade, que eu falo muito de cosmologia, de universo, que nós vivemos em um universo tridimensional, mas existe o universo da quarta, da quinta, da sexta, da oitava, nona dimensão, aonde hoje a cosmologia moderna está falando sobre a matéria escura e a energia escura. Não é que a energia seja escura, não é que a matéria seja escura, porque foge dos parâmetros da matéria bariônica, como nós entendemos. Certamente os caros amigos devem estar perguntando, mas James, o que é que tem a ver isso com o nosso pensamento? Tem sim, porque o universo é a extensão do pensamento do Criador. Se você pensa, logo você cria, você traz este universo manipulável. Quando eu falei inicialmente sobre o fluido cósmico, o éter que é manipulado por você, pelo seu pensamento, pelo tipo de padrões que você está estabelecendo dentro desta cadeia, dentro dessa teia da vida. Então, padrões nos nossos relacionamentos, padrões em suas escolhas, padrões nas suas atitudes, padrões que acaba determinando o seu destino. Então não basta resgatar, basta você se autodeterminar. Eu preciso mudar os meus padrões mentais, porque o meu corpo físico é constituído dos meus pensamentos, dos meus corpos emocionais,
os meus corpos emocionais, ela vai se modificar no momento em que eu modificar a matriz do pensamento que está no espírito, não está no cérebro, não está nessa argamassa de 10 trilhões de células. É você que vai estabelecer um diálogo direto com os 10 trilhões de células que compõem o teu corpo. Então, o encéfalo, o cérebro, é um dos instrumentos pela qual o espírito utiliza esta ferramenta fabulosa, que é o cérebro, para traduzir o pensamento do ser espiritual, que é você, em padrões mentais e um entendimento na nossa linguagem terrestre. Então, padrões emocionais que vai levando ao espírito repetir experiências. Às vezes a gente está numa roda da vida. O que é a roda da vida? Do livro de doutora Elizabeth Kubler-Ross, que eu li recentemente, A Roda da Vida, de Elizabeth Kubler-Ross, e que eu recomendo a todos. A Roda da Vida. Não é? A experiência de quase morte da história de Elizabeth Kubler-Ross. Aí é outra história para a gente falar sobre os padrões mentais de Elizabeth Kubler-Ross e como ela foi, ao longo da sua vida, modificando a sua forma de ver a morte à medida em que ela vivenciava essa experiência. Primeiro, na Segunda Guerra Mundial, praticamente pós-guerra. Assim que terminou a guerra, a jovem com 22 anos de idade, Elizabeth Kubler-Ross, fazia parte da Cruz Vermelha, porque ela era sueca, e foi atender as vítimas do Holocausto. E ao longo da vida dela, ela foi mudando seus padrões mentais. Se tornou psiquiatra, uma médica clínica. E ao final da tua vida, da tua jornada, ela começou a ter uma nova percepção da realidade espiritual. Porque quando ela era nova, ela não acreditava na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos. Portanto, todos nós somos assim. Eu vou mandar para a Der de novo esse vídeo que eu fiz, que é a grande jornada da vida. E eu gostaria que vocês assistissem e se localizasse e pontuasse os ciclos da jornada que você já passou, que todos nós já passamos, com os nossos padrões. É claro que eu não tenho os mesmos pensamentos quando eu tinha 10 anos, quando eu estava com 20, com 30, com 40, com 50, com 55, não é? E hoje eu estou com 6.0, não é? Turbinado, no bom sentido falando, 60 anos, bem vivido, porque as pessoas nos perguntam, mas James, qual é o segredo da sua jovialidade? Amar a vida. Aprendi com Divaldo ao responder a Ana Maria Braga. Divaldo deu uma entrevista ao programa Mais Você, de Ana Maria Braga. Mas você é muito jovem, Divaldo. Qual é o segredo da vida? Amar a vida. Amar a vida. Além de amar a vida, respeitar a vida e especialmente mudar os seus padrões mentais. O tipo de pensamento que você emite vai influenciar diretamente e indiretamente ao seu próprio corpo, às suas próprias células, aos seus próprios neurônios, às suas sinapses. Se você está vivendo de bem com a vida, amando, pensamentos edificantes, é evidente que os seus neurotransmissores, não é? As suas sinapses, que são as estradas, as sinapses são as estradas, não é? Os neurônios são as cidades. Então, quando você está com pensamento edificante, as sinapses carrega no seu caminhãozinho uma caixinha de neurotransmissores, de serotoninas positivas, e vai alimentar a sua cidade, que é os neurônios. No seu mundo mental, você carrega aproximadamente 100 bilhões
de neurônios, que são as cidadezinhas, e carrega estradas em torno de 100 trilhões de sinapses, uma conectada à outra. E quando você está amando a vida, que você está com o pensamento edificante, criando padrões mentais edificantes, é claro que você vai ficar muito mais jovem. Ontem, pela manhã, eu fui fazer uma palestra lá em Fazenda Grande 4. Após a nossa palestra, eu falava da professora Dilza Pinto, que foi a minha professora na minha época de infância, e falava dos cabelos brancos da professora Dilza Pinto. Uma senhora no auditório disse: eu conhecia a professora Dilza Pinto, ela foi minha vizinha. E eu falava dos cabelos brancos da minha professora, da experiência de vida de cada um de nós. Foi quando uma senhora levantou a mão e disse: meu filho, sabe quantos anos eu tenho? 101 anos. Eu fiquei maravilhado que, após a palestra, ela veio me abraçar. Eu olhei para ela, uma senhora baixinha, e eu disse: mas a senhora não tem esse biotipo de uma senhora de 101 anos. Mas eu tenho. Ela aparentava ter 80 anos, aparência de uma mulher de 80, mas com 101 anos. E eu perguntei a ela, eu estava ainda na posição do púlpito, na parte de cima do auditório, e ela subiu as escadas serelepe, rapidamente e altiva, não é? E eu perguntei a ela: mas qual é o segredo de chegar aos 100 anos dessa vitalidade? E ela me respondeu: amar a vida. Então, na mente dessa senhora, o caminhão que anda pelas estradas das sinapses, no mundo mental dessa senhora, carrega serotoninas positivas. É isso que nós precisamos mudar. Sair desse padrão da animosidade, da negatividade. Qual então o convite para a evolução espiritual? O convite que eu diria a todos da evolução espiritual é identificar o nosso padrão com o pensamento de Deus, que é infinita sabedoria. Essa é praticamente a chave para a nossa conexão com Deus. Qual então o convite da evolução espiritual? Eu digo que o convite da evolução espiritual é identificar o seu pensamento, o nosso pensamento, com o pensamento de Deus. E como eu posso fazer isso, James? A resposta que Jesus deu a Simão Pedro. Quando Simão Pedro perguntou: Rabi, Rabone, como eu faço para me identificar com Deus? Como eu faço para me aproximar de Deus? E qual foi a resposta que Jesus disse a Simão Pedro? És através da oração, Simão. A oração é a ferramenta pela qual a criatura humana se aproxima de Deus. Quando você abre a janela da mente, abre a janela da tua alma, como vai dizer Gandhi, o ferrolho da alma. Abra o ferrolho da alma e se conecte com o Criador. E quando você ora de forma incondicional, não com palavras belas e lindas, rebuscadas, mas na simplicidade da sua alcova, na simplicidade do seu mundo, ore, medite. E você terá uma resposta quando os caminhãozinhos caminhando pelas estradas dos bilhões e bilhões de sinapses vai se clarificar. Vocês não têm ideia. Quando a ciência do início do século XXI conseguiu fotografar o cérebro de uma freira em meditação, e aquela freira que estava no estado de samadhi, de oração, havia uma explosão de luzes. A nossa aura, ela está conectada às diversas camadas
do nosso psicossoma mental, que são vários corpos. Eu não vou entrar nessa questão, porque eu estou falando que o pensamento edificante ele vai ilustrando. Lembra vocês da época em que nós morávamos numa casa e que o piso era de cera vermelha? Eu me lembro disso. E quando chegava final de ano, mamãe mandava passar Paquertina na sala, aquela cera vermelha, e vinha com aquele esfregão e ficava brilhando, e aquela... Ai, como hoje eu me lembro, estou até emocionado de me lembrar. Então, assim é o pensamento. Passe a ser a Parquetina, que tem aquele rapazinho, aquele bonequinho, eu me lembro disso, e passe uma cera para dar brilho no teu pensamento, que você vai se conectar com o Criador. Então, o que a D está pedindo não é nada mais e nada menos de que você mude a sua forma de pensar. O que Jesus veio pedir à humanidade foi um simples fato: ame de forma incondicional. Quando você ama de forma incondicional, você muda esses padrões. Então, toda a sua vida, tudo o que te acontece, todas as suas relações, são pedaços de você mesmo, são reflexos de nós mesmos. Então, nós somos pedacinhos de nós mesmos. A doutrina espírita, e aqui já vai nas considerações finais, não é? A doutrina espírita faz um convite profundo a cada um de nós. Ela nos pede um passo adiante de reconstruir-se, de aproximar o nosso pensamento, as nossas ideias, os nossos sentimentos aos padrões do Cristo, para que a nossa vida, meus amigos, do coração de Maria, passe a refletir os padrões da vida do Cristo. O que Jesus pediu foi que você estabelecesse uma conexão, os padrões com o pensamento do Cristo. O pensamento do Cristo está plasmado nas suas parábolas. As parábolas de Jesus, o sermão das bem-aventuranças, é o ápice do padrão mental mais evoluído que teve aqui na Terra. Foi a carta magna, o alfa e o ômega, como vai dizer Amélia Rodrigues. Então, nas nossas considerações finais, nós vamos nos aproximando desses padrões, na medida que incorporamos esses padrões, que é o pensamento, a nossa vida, vamos experimentando a cura. Não se trata de uma cura física, trata-se de uma cura profunda, de uma mudança de valores, de uma mudança de postura diante da vida espiritual. É disso que fala o Espiritismo, em nome de Jesus. Portanto, concluímos dizendo: você não será mais a mesma pessoa, meu amigo AD, os caros companheiros que nos acompanham neste canal. Se você enxergar, se você perceber, se você visualizar quais são os seus padrões mentais, quais são as linhas que estão definindo o seu destino espiritual, quais são os elementos, os padrões, decisões e escolhas mais profundas, se você enxergar você mesmo, você não será mais, porque você mudou completamente a sua forma de ver o mundo. O mundo é de acordo com o que você pensa. A D sabe, não é? Que eu gosto de pedalar. Sim. E no sábado eu fui pedalar. Caiu o maior temporal. E os meus amigos de pedal, estava eu e mais outra amiga pedalando e um amigo, James, está anunciando chuva, está tudo escuro, mas veja a beleza das nuvens escuras, mas nós vamos nos molhar. Vocês trouxeram um saquinho plástico e colocou o celular para proteger, está protegido. Então, deixa aquelas nuvens tão belas descarregar em cima de nós,
porque a gente está precisando tomar um banho. Enquanto ele estava preocupado com as tormentas, eu estava achando lindo as nuvens escuras e caiu uma chuva torrencial, porque eu não pedalo em Salvador, porque Salvador está muito tá complicado. Mas é na linha verde que eu pedalo. Eu vou lá para Arembé, pedalo até Praia do Forte, choveu muito. Que maravilha! Quando você vê aquelas nuvens escuras, é a mãe Gaia descarregando as trovoadas. Então veja o lado bom da vida. Não se torne vítima. Não caia no CDM, coitadinho de mim, que isso são padrões negativos. A maioria das nossas doenças, ela tem a sua matriz, a sua origem, a sua forma de pensar. E concluindo, eu diria que a entrevista que eu fiz ao presidente da Federação Espírita Brasileira, Jorge Coutinho, no sábado à noite, eu perguntei a ele sobre o filme Nosso Lar 2. E ao formular essa pergunta, ele me disse que o filme Nosso Lar 2 vai ser baseado em cima do livro Os Mensageiros. E no livro Os Mensageiros tem 4 capítulos do livro que fala sobre ideoplastia, sobre os pensamentos. Há um capítulo no livro que fala sobre Florentino Bonatti, um grande pintor da Renascença italiana, e que há a história do quadro de Saint-Denis. Perguntamos a ele e ele não respondeu. Ele não iria dar spoiler pela produção do filme, não é? E ele também falou de que o filme vai falar também de obreiros de vida eterna. Vai ter alguns capítulos que vai tratar. Ele não podia dizer muito. Mas por que eu toquei no assunto do filme Nosso Lar 2, que vai ser baseado em cima do livro Os Mensageiros? E eu indicaria, para fundamentar a nossa exposição da noite de hoje, 2 livros. O livro de Emmanuel, Pensamento e Vida, e o livro Os Mensageiros, psicografado por Chico, e que fala em vários capítulos sobre as nossas ideologias, as nossas formas mentais. Corrigindo, ideologia não, as nossas formas psíquicas mentais. Portanto, agradeço. Quando você se referiu ao conjunto de vidas pregressas que nós todos já tivemos e a relação comigo hoje, eu poderia imaginar ou pensar, por exemplo, em toda a vida, cada personalidade que tivemos, como você bem mencionou, nós tivemos tanto coisas boas que fizemos, como coisas que não deveríamos ter feito. Normal, porque senão não estaríamos nesse nível nem nesse planeta. Isso se constitui hoje como uma sombra para que eu tenha dificuldade de encontrar eu mesmo? Sem sombra de dúvidas, isso é uma parte da nossa própria sombra, como eu falei inicialmente, nos assombrando a si mesmo, por conta dos nossos arquétipos mais profundos, das nossas vidas sucessivas. É fascinante estudar a psicologia partindo de Teresa d'Ávila, não é? A gente tem Lacan, tem Freud, tem Jung, tem os grandes pensadores do século XX, né? Dr. Juliano Moreira, querendo entender com seu conhecimento na área da psiquiatria, entender os seus pacientes, entender a cabeça de Santos Dumont, não é? De Lima Barreto na época. Lima Barreto e Santos Dumont foram pacientes de Dr. Juliano Moreira. Mas Teresa d'Ávila, ela escreve um tratado no século XVI sobre o calabouço da alma, o porão da alma, e que nós, ao deixar a veste física, nós vamos ter um encontro com você mesmo, não é? Que são as suas próprias sombras. Às vezes nós identificamos-nos a nossa sombra no outro,
Não é que o outro seja assim, é que você identifica padrões mentais da sua sombra, do seu mundo íntimo no outro. O outro cria uma sintonia, uma semelhança, é você se espelhando no outro e vice-versa. Quer ver um exemplo? Por uma questão ética, eu não vou citar o nome da pessoa, mas eu levei um tempo. Essa pessoa é do movimento espírita aqui na capital baiana. É uma senhora de aproximadamente 60 anos. Né? Então, se ela é uma senhora de 60 anos, eu também sou um senhor de 60 anos. Então, eu não. Todas as vezes que ela vinha conversar comigo, eu não me sentia muito bem. Tinha algo nela que eu acho que era a minha sombra que refletia nela. Era como se eu me tentasse fugir dela. Ela não me fazia bem. O problema não era ela, o problema era eu. Até que em um determinado momento eu contei a história de uma pessoa e essa pessoa ela conhecia. E ao contar a história dessa personalidade que marcou a minha vida, ela disse: James, eu conheci essa pessoa que você contou a história. O meu padrão mental mudou completamente. A minha sombra se diluiu diante dela. Eu comecei a ter um novo olhar daquela pessoa, daquela moça, daquela senhora. A coisa se diluiu, sabe? Era um padrão, era uma sombra tão estruturada, tão arraigada, cheios de tentáculos, que era produzido de mim mesmo. Mas quando ela me falou que conviveu com essa pessoa que foi importante na minha vida, eu realmente mexeu comigo e eu comecei a ter um novo olhar para ela. Então somos nós, como eu falei do pensamento, não é? Eu deixei claro. Você já imaginou se você tomasse consciência de si, das sombras que você teve no passado? Não é? Eu estava em uma palestra em um centro espírita e eu contei a história do dono daqueles veleiros. Lembra aqueles veleiros que ancoravam ali no mercado municipal, aqueles veleiros com aquelas velas gigantescas? Tinha um homem que tinha 10 veleiros daquele, e ele transitava entre Nazaré, a cidade de Nazaré, e foi uma história fictícia que eu estava contando no auditório lotado. Uma história fictícia. Só que essa minha história fictícia de um homem que tinha 10 veleiros, que saía de Nazaré das Farinhas, no início na década de 50, e trazia produtos para vender no mercado modelo, aqueles veleiros de velas muito grandes, e que o dono desse veleiro maltratava os seus empregados, não é? Depois ele perde tudo e vive na miséria total. Era uma ficção. Mas só que quando terminou a palestra, aí veio um cidadão e me disse: James, meu pai, ou melhor, meu avô, ele foi dono de veleiros, que tinha essas... E ele era comerciante. Você contou a história dele. Eu disse: eu não contei a história dele, foi uma ficção. Ou seja, naquele momento que eu estava falando, é evidente que quando você está falando, você é inspirado. Os clichês mentais são construídos para pelo menos atender alguém na plateia que precisava ouvir aquela história, e que aquela história seria uma história muito semelhante com um do seu ente querido. Então você quebra aqueles grilhões. Você cria uma nova conexão quando a mensagem do Cristo lhe toca. Você cria novos padrões e você vai diluindo essas sombras. Sabe por quê? Quando Jesus disse: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, para você ver Deus, você já deve ter trabalhado muito bem com as suas sombras interior. E para você ter o coração puro, significa que você não existe mais sombras no seu mundo íntimo, porque você já se tornou espírito puro. Como fazer isso? A resposta lá no templo de Delfos: homem, conhece a ti mesmo. Conhecendo a ti mesmo, conhecerás o universo, que é você mesmo. Muito bom, ótimo. Vamos vislumbrar um novo amanhã, e que esse amanhã seja de alegria, de paz,
de justiça, não é? Porque é muito importante a gente seguir o bem, trabalhar para nos aproximarmos ao máximo a tudo aquilo que Jesus nos convidou no seu código moral. Que Deus ilumine a todos, que tenham uma noite de sono reparadora, muita paz, que a família, antes de tudo, seja feliz e próspera. Boa noite.